As horas já estão avançando. Vamos para a Bíblia. Oi? Sim. No final. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu acredito que vai estar no verso 10. Lucas 7, verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia espalharam-se para toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é um milagre chamado Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Daí ele fala assim: irmãos, hoje é dia das mães, não dá para falar uma coisa mais bonita, não? Uma palavra motivacional para que as mães fiquem felizes e possam fazer o manjar dos deuses durante essa semana. Que possa fazer aquele prato maravilhoso, baião de dois. Aleluia, Deus, vai usando. Samuel, você precisa ir no culto da irmã Cecelina, no culto da casa dela. Lá Deus age, viu? Lá Deus faz coisas grandiosas. Irmão, o texto narra a história de uma mulher que já tinha perdido seu marido. Na cultura da época, naquele tempo, não existia previdência social. O marido era o provedor do lar, ele trabalhava, ele trazia o sustento para casa. E na ausência do marido, que ele havia falecido, ela tinha um filho. E esse filho agora seria o provedor daquela casa. E aquela mulher que já havia perdido o seu marido, agora perde o filho. Olha que desastre. Se não existia aposentadoria ou pensão por morte do marido, ela agora não tinha sequer o filho que iria trabalhar. Ou seja, essa mulher foi reduzida de esposa a viúva, e agora nem mais mãe, porque ela estava perdendo também o filho. Aquela mulher perdeu o marido. Sem o marido ela perdeu tudo. Ela perdeu o sustento, perdeu o companheiro. E você acha que mulheres viúvas casavam novamente facilmente? Não casavam, não. Numa geração que já tinha, sempre tem mais homens do que mulheres. Comum. E ela tinha um filho, e esse filho morreu. E ela cuidava bem desse filho. E ela amava esse filho. E Jesus, conhecendo o coração dela, vai ao encontro. Ela estava indo para o cemitério fazer o enterro de toda a esperança dela. Uma vez que ela já tinha perdido o marido, a única esperança que ela tinha de sobreviver era que o filho dela crescesse, se tornasse uma boa pessoa para a sociedade, arrumasse um bom emprego, abrisse um bom negócio e trouxesse sustento para ela, para ele e para ela. Apesar de ele crescer, vai casar, mas vai continuar mantendo a mãe. Só que repentinamente essa mulher vê o seu filho morrer.
E ele estava caminhando, agora com toda a vizinhança, indo chorando, vendo a desgraça dessa mãe, e o cortejo indo em direção ao cemitério, para que pudesse enterrar a esperança daquela senhora. Mas acredite, irmãos, quando as esperanças do crente desvanecem, ainda tem Jesus. Aleluia. Ele vem ao encontro. Quando tudo parece perdido, que não vai ter mais nada, ainda temos um canal de comunicação chamado oração, que nós dobramos perante Jesus, clamamos por Ele, e Ele vem ao nosso encontro e resolve muitas das situações que para nós é impossível. Deus, Ele é especialista em restaurar sonhos. Deus é especialista em trazer de volta aquilo que já se perdeu. E mesmo quando parece que não tem mais jeito, Ele é a solução. Ele é o remédio, Ele é a cura, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele não mudou e Ele continuará sendo o mesmo. Jesus é aquele que vê a dor que ninguém vê. Todo mundo estava vendo uma mãe que tinha perdido seu filho depois de ter perdido seu marido. E Lucas 7, verso 13 diz: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. O que é mover-se de íntima compaixão? Pergunta que não quer calar. O Samuel ali imediatamente ele respondeu: é sentir a dor do outro. Não foi isso que você respondeu? Foi exatamente. Moveu-se de íntima compaixão. Ele sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Por isso, antes de tocar no menino, Jesus olhou para ela. Pare. Ele parou, olhou para aquela mãe. Irmãos, tem dores que ninguém está vendo. Às vezes as pessoas estão olhando para você, está abatido, ele fica até chateado. Mas só quem sabe o que está doendo aí dentro é você e Deus. E Deus, Ele está olhando para cada situação. Deus vê as lágrimas escondidas. Deus vê as suas orações que você faz lá no íntimo, no secreto. Deus se importa com aquilo que ninguém percebe. Talvez existem pessoas que estão até sorrindo por fora, mas por dentro está destruído. E mesmo assim, Deus ele ainda se move e olha com íntima compaixão para aquela pessoa que está até sorrindo, mas por dentro está rasgada, clamando por misericórdia. Jesus ainda continua olhando com íntima compaixão. Não, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua se movendo por íntima compaixão das dores que ninguém percebe, mas Ele percebe. Lucas 7,14 diz que Jesus tocou ao esquife, que Jesus tocou no caixão e disse: jovem, levanta-te. A morte pensou que já tinha vencido aquela família, já levou o pai, agora leva o filho. O inferno pensava que era o fim, agora essa pessoa não vai ter mais motivo nenhum para adorar a Deus. Agora acabou, não tem mais o que fazer. Há coisas que parecem mortas, sonhos que se acabaram, projetos que acabou, a fé que se esvaiu, o casamento está frio, está acabado, as dívidas estão tomando conta, a alegria que se foi, não tem mais motivo para sorrir. Os projetos espirituais, cadê a multidão?
Mas Jesus, Ele libera uma palavra e tudo muda. Quando Jesus libera uma única palavra, tudo muda. Até aquilo que estava enterrado, já morto, sonhos que se foram. Sabe aquela canção que cantávamos no passado? Ele vai além da medicina, quando Ele estende as suas mãos, quando já não há saída, quando a morte, Ele ainda tem a solução, ainda tem a solução. Quando acabou, não tem mais jeito, já se foi, não tem, acabou. Os sonhos já foram fracassados, os projetos fracassaram, o CNPJ já foi pago até fim, já veio a execução fiscal, já veio a execução trabalhista, já veio tudo, acabou, não tem mais o que fazer. Mas tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem todos os projetos renovados dia após dia. Jesus, Ele é aquele que ainda muda o ambiente de luto. No local onde estava todo mundo chorando, a mãe estava dilacerada, nós nem sabemos se ela estava ao lado do caixão, se era a multidão, se ela estava atrás, ou não sabemos como ela estava, mas nós sabemos que tinha uma multidão ali, caminhando ao redor daquele caixão, seguindo para o cemitério, quando foi interrompido por Jesus. Imagina aquele cortejo gigante. Eu vejo que assim, quando morre um idoso, é muito raro ter muita gente no velório. Mas morre uma pessoa de 13, 14 anos, primeira coisa que acontece é a escola inteira vem. A outra coisa que acontece, todos os amigos de amigo vêm, porque não é algo comum. Não é normal pais, mães enterrar filhos. O normal é o filho enterrar o pai. É uma vida que foi concluída. Morre uma criança, vem todo mundo. Então ali havia uma multidão, mas Jesus se aproxima, e o que era tristeza virou um testemunho. O que era lágrima virou milagre. O que era angústia virou solução. Deus é especialista em liberar vida no ambiente de morte. Deus é especialista em liberar sonhos, projetos aonde já não tem mais nada. Deus constrói novamente prédios aonde só existe destruição. Em ambientes que chegam sem força, sem esperança, emocionalmente destruídos, Ele reconstrói tudo a partir do zero. Um corpo que depois que se esvai, depois que acaba o fôlego de vida, que passa algumas horas, é impossível aquele corpo voltar à vida. Mas quando Jesus está na parada, quando é Ele que dispara, Ele restaura todas as coisas, e Jesus transforma o cenário completamente. Daí todo mundo pensa: para que foi o milagre? O milagre foi para o filho, porque ele estava morto, ele voltou à vida. Para quem foi o milagre? O milagre foi para aquela mãe. O milagre foi para a mãe. Jesus poderia simplesmente ressuscitar aquele jovem, vir nas costas e ir embora. Mas o texto mostra algo completamente diferente. Lucas 7, verso 15. Gabriel, muito obrigado. Está dando glória? Vai glorificando aí. Levanta, abra essa tua boca bem grande aí e dá um glória a Deus. Abre essa tua boca cheia de dente, glorifica o Senhor. Eita, glória! Aleluia! Jesus pegou o menino
e entregou a sua mãe. Gabriel. O milagre não era simples, simplesmente um milagre. Ali naquele milagre, Jesus carregava a restauração de uma família emocionalmente quebrada. Aquela mãe, ela não teria forças nunca mais para fazer nada na vida, porque ela vê toda a sua esperança desvair, toda a sua esperança acabou. Deus, ele não cura somente a doença, Deus cura também as situações, as emoções. Deus entra no ambiente, ele transforma todo o ambiente. Queridos, aquela viúva, ela saiu de casa pensando que ela enterraria ali o seu filho, que o seu futuro estava enterrando também. Aquela mãe, ela estava enterrando não só o seu filho, ela estava enterrando ela também. Mas ela não sabia que naquele dia algo ia mudar na sua vida. Ela estava entregando todos os seus sonhos, ela estava entregando ali todos os seus projetos, ela estava entregando ali inclusive a sua subsistência. Mas o que ela não sabia, que enquanto ela caminhava para o cemitério, ela teria um encontro que mudaria a sua vida para sempre. De alguém esquecida pela sociedade, de alguém que seria um pária da sociedade. Ela seria alguém que ninguém ia querer andar com ela, porque uma mulher que enterrou o seu marido, que agora enterra o seu filho, ela traz azar, ela é a zica de pessoa. Eu que não quero uma pessoa dessa andando comigo. Se já aconteceu tanta coisa ruim com ela, vai acontecer comigo também. Ninguém gosta de andar com pessoas que fracassaram na vida. Todo mundo quer andar com pessoas que representam sucesso. Ninguém quer andar com alguém mal vestido, fedido, sujo, maltrapilho. Todo mundo quer andar com pessoas que representam sucesso. Aquela mãe, naquele dia, ela estava representando o oposto disso. Mas enquanto ela caminhava rumo ao cemitério, os céus estavam se movendo em favor dela. E em um dado momento, houve um cruzamento, uma intercessão. Enquanto vinha a tristeza, a alegria vinha em encontro dela. E quando a tristeza se encontra com a alegria sempre vence. Porque o nome da alegria representa Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus entrou ali e imediatamente chegou a vida, chegou a transformação. Queridos, hoje Deus pode restaurar os seus sonhos. Hoje Jesus pode restaurar a sua esperança. Hoje Jesus pode restaurar a sua alegria. Hoje Jesus pode restaurar o teu luto, a sua perda, em um grande testemunho de vitória e de transformação. Porque quando Jesus Cristo chega, a morte não é o final, é só um recomeço. O cortejo da morte precisa parar. As pessoas que gostam de encher velórios vão ter que parar de encher velório e encher agora a sua festa, o seu culto de agradecimento pelas bênçãos que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, eu quero ser boca de Deus aqui para testemunhar algo na tua vida. Você não vai ter mais na sua vida motivo para chorar. Deus está entrando na tua vida e transformando, e a partir de agora vamos fazer muitos cultos de agradecimento a Deus. Nós teremos muitos cultos de agradecimento. Como o profeta Samuel já disse aqui hoje, haverá muitos churrascos para a gente adorar a Deus.
Pelo menos nesse momento você foi boca de Deus para glorificar. Então continue glorificando, porque nós teremos muito mais para comemorar do que tristezas para chorar, porque Jesus Cristo, Ele é especialista de transformar todas as coisas. Amém. Aleluia. E é isso que eu quero que você saia daqui acreditando, crendo que Deus está transformando a sua vida e que você terá motivo para glorificar a Deus. Então, se você está cansado, você está triste, está tudo dando errado, já perdi tantas coisas, quanta traição, quantas angústias, quanto sofrimento, eu quero te falar, se coloque de pé hoje, porque foi assim que Jesus falou com o filho da viúva: levanta-te, se coloque de pé e continue marchando, porque Jesus Cristo entrou na tua vida e haverá mudança nesta manhã. Quero te convidar nesse momento, se coloque em pé, vamos orar. E Deus irá restaurar os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos. E quem olhar para você vai saber que Deus entrou na tua vida de uma forma especial. E que muitos que olharam para você antes vai olhar agora e vai ver e vai perguntar: o que aconteceu com você? Eu quero disso também. E você vai falar para ele: foi Jesus que entrou na minha história. Santo Deus, em tua presença estamos, Senhor. Senhor, eu quero aqui nesse momento profetizar sobre essas famílias, sobre essas vidas, que o Senhor está restaurando os planos, os sonhos e os projetos, e que a partir de agora o que eles irão viver é muito maior do que o que viveram no passado. Que o Senhor está entrando nesta semana, nesse ano, e que está entrando e fazendo transformações em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a transformação, receba novos sonhos, receba novos projetos que Deus irá concluir em tua vida.